Então, essa cerimônia lá, sepultamento do corpo de Nelson Mandela, não estará perturbando o espírito de Nelson Mandela. Se ele for um espírito ainda agregado a valores de apego ao corpo biológico, sim. Mas uma criatura como Nelson Mandela, mesmo que não tenha nenhum conhecimento de espiritismo ou da espiritualidade segundo a visão espírita, é um espírito nobre, é uma criatura que criou, gerou créditos, méritos, e por isso adormecido está, ou se não adormecido, consciente e recebendo também a atenção do mundo espiritual para isso. Dá para entender? Chico Xavier, o corpo morreu, paralisou progressivamente as funções. Quanto tempo Chico ficou naquela sensação de perturbação? Questão de instantes. Questão de instantes. Mateus desencarnou na madrugada de domingo para segunda. Segunda-feira, assim que o sol nasceu, nós recebemos a notícia, fomos para a fazenda Paraopeba. Foi acionada a loja maçônica de Cataguases, Grande Oriente do Brasil, grandes lojas da Cataguasense. Todas as providências foram tomadas. Nós enterramos, estava marcado para 5 horas. Nós enterramos o Mateus às 6 horas, o corpo dele. Fomos lá para casa, com todo o rito maçônico, com toda aquela história toda. Fomos lá para casa, lavamos as mãos, minha mãe tinha feito um tabuleiro de broa, comemos broa, não sei o que, perepepê, entramos na Toyota, fomos para a fazenda Paraopeba. Chegamos na fazenda Paraopeba, aquele silêncio total. 8h30 nós abrimos a reunião. Menos, 8 horas nós abrimos a reunião. Meia hora depois, Antônio Vieira comunicou, Dona Anita Borella comunicou, espíritos outros comunicaram, de repente eles entraram com Mateus. Mateus comunicou, agradeceu os companheiros, emocionado, e disse que seria levado para um repouso e adequação às realidades do mundo espiritual. E ficou várias semanas sem aparecer. Depois ele foi voltando progressivamente. Então, depende. A Cátia demorou uma semana. Nós temos um trabalhador da FEA, que é amigo nosso, que demorou alguns meses. Trabalhador da FEA, para poder tomar consciência do que estava acontecendo. Então, depende da situação. Há outros que acompanham o velório. Já contei para vocês aquele caso. Meu pai, eu e o Mateus no cemitério, no enterro, no cortejo fúnebre, nós estávamos atrás do povo, e de repente entra um sujeito, lá no meio, e aquelas duas filas compridas, e cá atrás o caixão com alguns familiares e os amigos atrás. A turma que carregava, ainda era carregada na mão. E viu um sujeito, eu falei assim, ai, olha quem entrou lá, Mateus. Meu pai falou, estou de olho dele, não é da agora. Aí Mateus falou, fica quieto. Ele foi, passou pelo caixão, olhou pelo caixão, chegou lá e falou, compadre Mateus, quem é que desencarnou? Quem é que morreu? Mateus falou, é um amigo nosso, fica aqui do lado entre eu e o Armando, que daqui a pouco você vai saber. E aí foi o Mateus, o espírito, meu pai e eu. E eu de olho no espírito. Quando chegou na porta do cemitério, uns 200 metros para frente, eles vieram envolver o espírito num abraço, colocaram uma maca e saíram. Quer dizer, já estava desligado, mas sem consciência de nada. No filme Ghost você vê, o rapaz sai correndo e quando volta, topa com aquela realidade. Sua pergunta, Fernando? Na sua experiência, qual é a possibilidade, se você já teve contato com um espírito se manifestar, não como na última encarnação, como no anterior?
Você fala não como a última Não encarnação. como a forma, o vestimenta da última encarnação, mas como tudo. Até com raciocínio de lembranças de outra encarnação. Fernando, eu já vi isso mais há algum tempo atrás, não recentemente. Não deve ser também, claro. Né? Não. Porque a proximidade da encarnação é muito forte com a personalidade, mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu me lembro de 2 casos, que se eu fosse narrar aqui, teria que ter um tempo bem maior. 2 casos. 2 casos. Eu me lembro de 2 casos. Um pela mediunidade do Aldemar Montenaro e Leopoldina, e outro pela mediunidade do Mateus. 2 espíritos distintos com essa situação. A gente pode, numa outra hora, abordar isso mais nitidamente. O que eu estou lembrando são esses 2 casos. No caso de um médico, pode, eu lembrei do curso, né, a gente falando do curso, mas gostaria que você detalhasse um pouco mais da música. O médico, no processo mediúnico, começar a ver um quadro, assim, na percepção mediúnica, e ser um quadro que ele mesmo é o participante, participe do processo, e ali desencadeia uma libertação de alguém particular? Pode, tranquilamente. Lembra que nas primeiras comunicações são espíritos ligados ao médium? As primeiras comunicações que o médium recebe são espíritos ligados ao médium, seja no ambiente do lar, seja no ambiente da reencarnação, porque é mais fácil conversar com alguém que é mais próximo, que fala a minha linguagem, do que um estranho. Mas, no caso, eu posso dar uma comunicação lembrando de um processo anterior da minha própria história? Se os amigos espirituais te ajudarem nesse processo, sim. Porque para nós termos acesso ao nosso passado, tá? Poucos são aqueles que conseguem lembrar conscientemente. Vai ser mostrado, vai ser projetado, você vai entrar no clima. Olha o insight, o déjà vu, né? Você mais a Maíra foram a Londres. Para você era uma sensação, para a Maíra era outra totalmente diferente. Até onde você tinha consciência do que estava acontecendo ou não? Eu costumo dizer que nessa encarnação eu vou à França por necessidade. Por necessidade. Para passear eu não vou. E a minha ligação com a França são de várias reencarnações. Mas de uma reencarnação me marcou muito. E eu prefiro, quando alguém começa a conversar em francês perto de mim, quando alguém começa a conversar em inglês muito tempo perto de mim, começa a mexer com os tecidos de recordações de outras reencarnações. Partes do meu corpo começam a interagir. Então, cada caso é um caso. Se você entrar no clima, se você tiver acesso àquela frequência, você pode perceber. Mas os amigos espirituais, se você está num circuito mediúnico bem orientado, eles vão graduar isso. A Alice fez essa semana 1 ano e 9 meses. Com 1 ano e 5 meses, eu comecei a cantar para ela: Alice, dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, ré, dó, sol, fá, mi, dó, ré, mi, fá, fá, fá. Vão cantar? Vão. Aí eu comecei: dó, ré, mi, fá, ela, fá, fá, dó, ré, ré, dó, sol, fá, mi. Então ela foi repetindo. Agora você vê que eu dei a senha. Está aqui no tablet. Depois da reunião eu posso mostrar para vocês. Eu gravei anteontem, ela sentada na bancada. Eu falei: Alice, reza junto com a mamãe. Eu já vi a Alice fazer isso várias vezes, mas nós não tínhamos filmado. Aí comecei. A Andréia falou assim: vamos rezar para Papai do Céu. Pai nosso que estás no céu, santificado, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Aí você vê que não foi dada a senha. Ela já está, aí no meio do caminho ela para.
tem que fazer cosquinha nela para ela continuar o Pai Nosso. Ela cansa daquela brincadeira, não é isso? Mas ela já consegue falar todos os encerramentos do Pai Nosso. Então não é do ré, mi, fá, fá mais. Seja feita a vossa vontade, ela fala e vai embora. E no final ela fala assim seja. Quando chega no final, como é que ela não fala assim seja no pão nosso de cada dia? A repetição gera aquilo. Agora eu te pergunto uma coisa: tem como eu querer fazer com que a Alice decore sol, 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 dó, dó, si, dó, mi, mi, ré, mi, sol, dó, o hino nacional brasileiro? Há limites, deu para entender? Então o que acontece? Eles vão permitir que o médium tenha acesso a uma informação de acordo com o merecimento, a necessidade, a possibilidade. Agora os espíritos querem comunicar. Se nós queremos dar passividade aos espíritos, eu queria tanto dar passividade, eles querem comunicar, nós é que obstaculizamos. É a dúvida. Quem perguntou da dúvida? Não foi eu que citei a Mirim, né? Por que a dúvida? Nós é que obstaculizamos, não é isso? Criamos dificuldades. O Fernando de vez em quando fala comigo assim: como eu gostaria de ter uma mediunidade mais ostensiva para o Dr. Jacó poder me orientar de maneira mais dinâmica. Dr. Jacó orienta ele. Dr. Jacó não tem ligação comigo, não é um espírito ligado a mim. Eu comecei a dar passividade no Dr. Jacó aonde? No Ivon Costa, quando a gente participava das reuniões de Esperanto, Reinaldo, Dona Adelaide, Mr. Black, seu Agostinho, como é que chamava aquela outra senhora? Dona Carminha, não, Dona... Você lembra que tinha outra? Eram os quatro. Você, Reinaldo, eu, depois a Kátia entrou, não é isso? O Luciano aparecia de vez em quando. Foi lá no Ivon Costa que o Dr. Jacó começou a aparecer. E psicografar algumas trovinhas, algumas coisas pela minha mão. Aí um dia, enquanto psicografava, ele disse: a minha conexão é com o Fernando Emílio. Por que o Fernando não dá? Porque o Fernando não tem essa porosidade. Mas um monte de receita que o Fernando prescreve no consultório, ele não está mediunizado, não é psicografia, mas ele está ali ouvindo o paciente, querendo ser útil, com o intuito de ajudar. O que está acontecendo? Ele está no circuito, ele está na sintonia.